Você já ouviu falar de hipnose ericksoniana? Tem gente que fala que é usar metáforas na terapia, tem gente que fala que é hipnose conversacional, mas nesse vídeo aqui eu vou te explicar o que é hipnose ericksoniana de verdade, detalhadamente, e seja você leigo, uma pessoa que não sabe nada de hipnose ou alguém que já faz hipnose, eu acho muito importante você ficar aí até o final, porque tem muita gente falando muita besteira aí sobre hipnose ericksoniana. Então agora eu vou fazer a contagem de 1 a 3 e no 3 você esquece tudo que tá fazendo e viaja comigo nesse vídeo. 1, 2, 3. Fala galera, eu sou Rafael Carvalho, sou hipnoterapeuta, professor de hipnose e palestrante, e seja você novo na hipnose ou uma pessoa que já faz hipnose faz tempo, provavelmente você já ouviu falar de hipnose ericksoniana. Que inclusive Milton Erickson nem fazia hipnose que a gente chama de hipnose ericksoniana boa parte da sua vida. Ele começou a fazer isso só nos 5 últimos anos da sua vida. E isso e muito mais a gente vai falar detalhadamente aqui nesse vídeo. Então ó, desliga as notificações, presta 100% de atenção aqui, fica até o final para você entender isso e mais um monte de coisa e ver as besteiras que falam por aí de hipnose ericksoniana. Então vamos lá, o que seria hipnose ericksoniana? Era a forma como Milton Erickson fazia hipnose. Brincadeira, brincadeira, até porque, como eu disse, Milton Erickson só começou a fazer esse estilo de hipnose que vocês vão entender melhor aqui nos seus últimos 5 anos de vida. E para começar, a primeira coisa que você precisa entender é que existem 3 tipos de hipnose, que é a hipnose não verbal, a hipnose clássica e a chamada hipnose ericksoniana. E se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo explicando cada uma delas detalhadamente. Nesse vídeo é ericksoniana, mas se vocês quiserem, eu posso fazer um sobre hipnose não verbal e sobre hipnose clássica. Deixa aqui nos comentários se vocês quiserem, que se tiver bastante comentário, eu posso fazer um vídeo explicando detalhadamente, principalmente a hipnose não verbal, que tem muita coisa nebulosa aqui na internet, coisas ligadas a magnetismo, coisas mais holísticas, e tem a parte científica da hipnose não verbal, que eu acho que é bem interessante de vocês saberem. Mas vamos ao foco desse vídeo, que é a hipnose ericksoniana, que bem como boa parte dos sobrenomes de hipnoses que você vê por aí, hipnose isso, hipnose aquilo, hipnose avançada, sistêmica, blá blá blá, começou como uma jogada de marketing. O sobrenome ericksoniana, hipnose ericksoniana, foi uma grande jogada de marketing, porque Jeffrey Zeig, ele era muito amigo do Erickson, gostava muito e acompanhava de perto o trabalho de Erickson, e ele foi o fundador do Instituto Milton Erickson, que é a maior escola de hipnose do mundo. Se você vê por aí pela internet ou propaganda, escolas de hipnose falando que são as maiores do mundo, como nesse exemplo do que eu vou deixar aqui no card, saiba que não. A maior escola de hipnose do mundo é o Instituto Milton Erickson. E Jeffrey Zeig, quando fundou o Instituto Milton Erickson, o instituto só ensinava profissionais da saúde, médicos, psicólogos, enfim. E ele precisava atrair essa galera. E o Milton Erickson, ele já tinha abandonado, de certa forma, a hipnose clássica, porque boa parte da vida de Milton Erickson, ele fazia hipnose clássica. A maioria dos artigos escritos por Milton Erickson é sobre hipnose clássica, níveis de transe, que vocês vão entender que não faz muito sentido na hipnose ericksoniana, mas sim na hipnose clássica. Erickson trabalhava muito com isso, e só nos últimos 5 anos da vida dele que ele mudou essa forma de ver a hipnose e fazer hipnose. E Jeffrey Zeig, como eu disse, só ensinava profissionais da saúde. Só que ele precisava atrair os profissionais da saúde. E a imagem da hipnose na época estava um pouco queimada. A hipnose não era como é hoje, né? A hipnose clássica. E Jeffrey Zeig aproveitou isso para falar que aquela hipnose é uma hipnose velha. E o que o Erickson fazia era uma hipnose moderna, chamando assim de hipnose ericksoniana, e a outra de hipnose velha, a hipnose clássica. Falava que aquela hipnose era só para palco, coisa de circo, essas coisas que você vê gente replicando até hoje. Jeffrey Zeig usou isso muito para fortalecer o interesse dos profissionais da saúde e conseguir atraí-los para sua nova escola de hipnose ericksoniana. Sabendo e entendendo essa parte da história, né, que foi por marketing que rolou esses sobrenomes da hipnose, você já está preparado para entender como essa forma que o Erickson começou a fazer hipnose. Mas antes, já deixa o like para eu saber se você tá gostando, trazer mais vídeos assim. Além disso,
Você deixando o like, isso me ajuda bastante, o YouTube entrega mais o vídeo. Então, por favor, deixa o like aí, porque me ajuda bastante, eu consigo continuar trazendo conteúdo de qualidade para você. Então, bora lá explicar como que Erickson começou a fazer hipnose nos seus últimos 5 anos de vida. Ele começou a se distanciar da hipnose clássica, das ideias de níveis de transe profundo, transe superficial, de sugestão direta, aquela coisa ele começou a achar muito autoritário e ele começou a seguir uma linha muito mais humanista, mais alinhado com Carl Rogers. Ele começou a ter essa visão da fenomenologia. Na hipnose ericksoniana, não tem isso de níveis de transe, disso de estar num transe profundo, num transe superficial. Não existe isso quando a gente está falando de hipnose ericksoniana. E com a hipnose ericksoniana, ela se baseia no arcabouço teórico de teoria de não estado. Existem teorias de estado e teorias de não estado. Teorias de estado basicamente falam que para acontecer hipnose, precisa ter um estado alterado de consciência necessariamente. Por exemplo, se você cola a mão, alucina, mas você não tem um estado alterado da consciência, você não está hipnotizado quando a gente está falando de teoria de estado. Agora, teorias de não estado, o fenômeno vale muito mais do que um estado alterado de consciência. Então, se você colou a mão, você esqueceu o nome, sim, você foi hipnotizado, independente de ter ou não um estado alterado de consciência. Então, por exemplo, quando você vê a gente citando exemplos de transe do dia a dia, coisas como se trocar, ir no cinema, dirigir, falar que você está hipnotizado, isso se baseia no conceito de teoria de não estado, que a hipnose ericksoniana se apoia. Então, por exemplo, se você vê pessoas aí criticando Milton Erickson, criticando hipnose ericksoniana e dando exemplos de transe do dia a dia, eles estão sendo muito contraditórios. E acredite, muita gente faz isso. Aprende um jeito, sai repetindo que nem papagaio, sem nem estudar direito de umas escolas meia boca aí, e acaba criticando a hipnose ericksoniana, falando que faz hipnose clássica, que é teoria de estado, é níveis de transe, e dá exemplo de transe do dia a dia. Uma coisa que não faz sentido nenhum. Amigão, ou você é hater do Erickson, fala isso e aquilo, ou você dá exemplos de hipnose diária, hipnose do dia a dia. Tem que escolher. E o Erickson, com esse conceito, ele começou a mudar a forma que ele fazia terapia. Erickson começou a entender que as pessoas estão no transe diário e que os problemas são um transe tóxico. Por exemplo, a pessoa que está ali passando por uma dificuldade, está em depressão, está com síndrome do pânico, tem uma fobia, essas coisas, a pessoa está em um transe tóxico. Erickson se apoia muito na ideia de que as pessoas tem recursos internos para resolver seus problemas, porém a pessoa não tem acesso a esses recursos ou acha que não tem esses recursos porque ela está imersa nesse transe, ela está tão imersa nesse transe tóxico a ponto dela não conseguir enxergar a saída. É assim que Erickson entende os problemas, ele entende que é um estado problema, que a pessoa está em um transe tóxico. E o objetivo dele na terapia, inclusive tem uma entrevista dele falando isso, que o repórter pergunta para ele: Erickson, como você faz para hipnotizar pessoas resistentes? E ele responde que o difícil não é hipnotizar as pessoas, e sim tirarem elas do transe tóxico que elas se encontram. Então, para Milton Erickson, os recursos que você precisa para você lidar com esses problemas estão com você, mas de forma inconsciente. In trance, you focus your attention to the important things. And that's why in therapy, you focus the patient's attention where it should be focused. E aí a gente pode falar da definição modelo da mente de Milton Erickson de o que é inconsciente e o que é consciente. Mas antes, já se inscreve aí no canal, ativa as notificações, a gente tá quase chegando a 50 mil inscritos, eu quero muito chegar a 50 mil inscritos e eu tenho certeza que você pode me ajudar, só clicar aí no botão de se inscrever, ativar as notificações que a gente tá quase lá. Então se inscreve que isso me ajuda muito e ajuda o canal a crescer e eu conseguir trazer mais conteúdo, mais qualidade, sempre o melhor para você. Então, para Erickson, inconsciente é tudo aquilo que você não tem consciência, que não está passando pela sua consciência. Por exemplo, a sua língua na sua boca nesse momento. Ela estava inconsciente, até que agora eu tornei ela consciente colocando ela no seu radar. Ou então as suas roupas tocando o seu corpo, era algo que você não estava prestando atenção, isso estava acontecendo de forma inconsciente com você, você não estava percebendo e não conseguia notar a sua roupa tocando o seu corpo ou a sua língua dentro da sua boca.
E para Erickson, o consciente é tudo aquilo que a gente tem ciência que está acontecendo. Sabe aquele número de 7 mais ou menos 2 coisas que a gente consegue prestar atenção ao mesmo tempo, aquela coisa que a gente consegue ter na memória operacional? Então, para ele, isso é consciente. Como, por exemplo, esse vídeo. Esse vídeo você está assistindo de forma consciente, você está prestando atenção, você está olhando, você está me ouvindo, você está, sei lá, segurando o celular ou então sentado numa cadeira mexendo aí no mouse ou no teclado no computador, sabendo que você está fazendo tudo isso de forma consciente. Então esse é o modelo da mente de Erickson quando a gente está falando de consciente e inconsciente. E para ele, como eu disse, você está inconsciente dos seus recursos quando você está imerso no seu transe problema. E para conseguir fazer você achar, encontrar esses recursos internos, Milton Erickson gostava muito de liciar estados internos, e ele fazia isso através do isomorfismo das metáforas que ele contava que faziam sentido para a pessoa. Se você não sabe o que é isomorfismo, eu posso fazer um vídeo aqui só sobre metáforas, explicando detalhadamente como criar metáfora, o que são metáforas, como funcionam as metáforas, o que é isomorfismo, mas de forma bem resumida, o isomorfismo é aquilo que faz a pessoa se identificar com a história da metáfora, fazendo ela se enxergar ali no papel do personagem e ter aquela mudança que a metáfora está propondo. Coisa que acontece muito com o filme. Às vezes você se emociona ou sente aquilo que está acontecendo no filme como se fosse com você, porque rola esse isomorfismo, rola essa identificação do que está acontecendo na tela com o que passa na sua vida, e você consegue interpretar isso e sentir essa empatia, sentir aquilo que está acontecendo. Então Erickson, ele era muito habilidoso fazendo isso, criando metáforas, histórias ali que tinham um ponto de isomorfismo muito forte, fazia a pessoa se identificar, assim ele conseguia iliciar estados internos nas pessoas para conseguir tirar ela do transe tóxico e colocar ela num transe saudável. E sem dúvidas, metáforas são as coisas que até hoje são mais ligadas à hipnose ericksoniana, né? A gente fala de hipnose ericksoniana, quem já conhece, já faz hipnose há um tempo, automaticamente liga isso a metáforas. A gente compra livros de metáforas e não é bem assim, né? Não adianta você ter um monte de metáfora pronta, porque não é isso que faz a metáfora funcionar, é exatamente o isomorfismo, não a complexidade, a qualidade, o nível de história dessa metáfora. E inclusive, por essa questão das metáforas, do iliciar estado e da teoria de não estado, que associam a hipnose conversacional à hipnose ericksoniana. Que sim, hipnose conversacional também é só mais um sobrenome aí comercial, mas sim se enquadra na hipnose ericksoniana, vamos dizer assim, exatamente por essa definição de teoria de não estado, de iliciar através de história, ou conversando com sugestões embutidas ali, escondidas, por isso que tem essa intersecção entre elas. Então, quando a gente está falando de hipnose ericksoniana, sim, a gente está falando de teorias de não estado, a gente está falando, quando a gente vai falar da terapia com hipnose ericksoniana, estamos falando de uma terapia mais ligada ao humanismo, enquanto a hipnose clássica está mais ligada à TCC, terapia cognitivo-comportamental, e análise do comportamento, que é a coisa mais racional, que analisa realmente o comportamento, padrões para ir traçar como mudar isso. A hipnose ericksoniana foca muito mais no humanismo, nessa questão do que você está sentindo, do transe tóxico, de iliciar estados. Então tem essa diferença entre os dois, que é muito importante você saber, para você não sair replicando coisas aí que nenhuma galera replica aí sem ter a menor noção do que tá falando. E agora eu quero saber de você. Você sabia o que era hipnose ericksoniana? Você sabia que Milton Erickson só fez essa hipnose ericksoniana nos seus últimos 5 anos de vida, que sua vida inteira ele fez hipnose clássica, era um ótimo hipnotista, fez vários artigos de hipnose clássica, níveis de transe e afins? Comenta aqui para eu saber. Se você gostou desse conteúdo, comenta aqui também para eu saber. Vamos debater, conversar sobre, afinal eu gosto muito de falar sobre a mente, sobre hipnose. E compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, manda aí nos grupos de hipnose que você participa, no Facebook, por seus amigos. Vamos espalhar esse conhecimento para as pessoas pararem de replicar coisas erradas sobre hipnose ericksoniana, sobre hipnose de modo geral. Afinal, as pseudociências, os erros que compartilham aí de forma inconsciente sobre hipnose, às vezes acabam afastando muita gente séria da hipnose e faz chegar informações erradas no público geral. Então, compartilhando vídeos assim, vocês me ajudam, se ajudam, ajudam a hipnose como um todo. E eu espero que vocês tenham gostado. Aqui estão aparecendo 2 vídeos que eu acho que pode ser interessante para você também, que você pode gostar, e até a próxima.